Você está precisando melhorar a gestão dos processos da sua organização? Então, fica com a... Peraí. Isso aqui não é um canal de engenharia de software. Por que a gente está falando de gestão de processo? Porque nós da engenharia de software vamos ajudar a automatizar os seus processos. Quer saber como? Fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, a gestão de processo de negócio é essencial para nós da engenharia de software. Então, para que a gente possa começar a desenvolver qualquer solução de software, é importante ter clareza de como é que vai funcionar esse processo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é essa gestão de processo, a gente vai falar um pouco quem é que faz, como que a gente faz, para que nos próximos vídeos a gente possa começar a falar de como fazer na prática, né, essa identificação, essa modelagem. A gente vai ver como fazer melhorias no processo de negócio que vai ser automatizado e que é essencial para a gente aqui da engenharia de software. Então vamos lá. Então, para ser bem objetivo, né, então o grande objetivo aí da área de gestão de processo de negócio é você ter indicadores em relação a tudo aquilo que está sendo feito dentro da organização. Então eu quero saber o que é que está bom, o que é que está ruim, se uma mudança que foi implantada ela está surtindo efeito, se ela está trazendo resultados. Então a partir daí eu tenho que, a partir dos processos que eu tenho, definir indicadores que vão estar sendo acompanhados pela organização de forma estratégica. E a definição desses indicadores, né, então daí vem a importância, porque envolve toda a organização como um todo, né, em definir qual é o objetivo. Então, quais são as metas da organização, o que é que ela quer alcançar. Então, ela quer alcançar maior produtividade, ela quer alcançar maior qualidade, melhoria no atendimento. Então, tudo isso tem que ser muito bem definido para, a partir daí, você definir o que é que você realmente quer acompanhar em relação aos seus processos. Aqui tem um exemplo de processo, né? Então, dentro da organização, normalmente elas vão ter vários processos, né? Esses processos vão ser acompanhados e vão ser monitorados, né? Em relação ao seu desempenho, em relação à qualidade do atendimento, a qualidade do serviço que estão sendo prestados. E para nós da engenharia de software, isso é importante. Por quê? Porque a gente automatiza esse processo. Não necessariamente a gente vai automatizar todo o processo, né? Mas às vezes a gente precisa conhecer o processo para automatizar uma parte desse processo. Na área de gestão de processo, normalmente quem faz essa modelagem aí é o analista de processo de negócio. Então, normalmente pessoas mais experientes, né, que vão ter ali a facilidade de conversar com pessoas, de entender o funcionamento da organização, de entender os funcionamentos dos processos, entender qual é o objetivo estratégico da organização, o que é que ela quer monitorar, o que é que ela quer melhorar. Então, normalmente são pessoas com um pouco mais de experiência, né, para estar trabalhando em cima da identificação desse processo, identificação de melhorias e indicadores que vão utilizar para o monitoramento. Hoje, em organizações, é muito comum a ideia de criação de escritórios de processos, né, onde dentro desses escritórios vão estar um grupo de pessoas com experiência, né, então com conhecimento, para estar identificando esses processos e estar deixando eles mais claros aí para toda a organização. Então, por que a gente faz aí essa modelagem, essa identificação desse processo? Então, o objetivo aqui é entender como é que funciona a organização, né? Então, como é que ela é estruturada, qual é a dinâmica dela, assegurar que há um entendimento comum, que todo mundo está executando o processo sempre da mesma forma, né? Então, por exemplo, na hora que eu vou atender um cliente, então todo mundo atende um cliente sempre seguindo as mesmas etapas. E isso é comum e isso está sendo compartilhado para toda a organização. No caso, para o nosso caso da engenharia de software, né, então o processo é o primeiro ponto onde a gente começa a derivar os requisitos, né? E a gente vai ver que para que eu possa identificar esse processo, então é comum eu vou estar utilizando as mesmas técnicas lá que eu vou utilizar na fase de engenharia de requisitos. O que eu faço, né? Então, primeiro tem que identificar quais são os problemas atuais e depois eu identificar quais são as oportunidades e melhorias. Então, a ideia aqui, partindo de um sistema existente, não necessariamente é um software, né? Então é o funcionamento de como funciona esse processo dentro da organização. Então, eu vou fazer um modelo conceitual desse sistema que a gente chama aí do modelo as-is, né? Então, como é atualmente esse processo, como ele está sendo identificado. A partir dessa modelagem inicial, pode ser
feito também uma transformação desse processo, identificar oportunidades de melhorias, né, que vão ser utilizadas aí para criar o sistema final. A gente que vai trabalhar na engenharia de software, não necessariamente a gente vai seguir todo esse fluxo, né? Então às vezes o modelo ESES é o suficiente para a gente construir o software, né? E seguindo o RUP, né, que a gente vem seguindo aí como base para mostrar como é que funciona um processo de desenvolvimento de software. Então veja que a modelagem de negócio é sempre a primeira etapa, é a primeira disciplina a ser executada no processo de desenvolvimento de software, porque a partir desses processos que a gente identificou, né, seja o processo ESES ou seja o processo to be, que a gente vai começar a automatizar esse processo, né? Então a gente vai identificar se realmente é viável automatizar todo esse processo ou parte desse processo. Que na engenharia de software, né, a gente pode fazer esse processo de modelagem do negócio, né, usando algumas abordagens, né? Então o próprio RUP ele disponibiliza uma abordagem através da criação de diagramas de casos de uso de negócio, né? É possível também utilizar os antigos sistemas de workflow, né? Então, apesar de se chamar de antigo, eles ainda são muito utilizados em várias organizações para modelar esse processo, né? A UML, que a gente vem utilizando como linguagem para modelagem dos artefatos de software, também tem um diagrama de atividades, que a gente vai mostrar aí em um vídeo como é que ele pode ser utilizado para modelar processos. E o BPMN hoje é a linguagem certamente a mais utilizada, né? Então, uma linguagem aí que foi projetada para a criação de processos de negócio. Então, o BPMN é uma notação padronizada, né, desenvolvida aí pelo BPMI, e atualmente ela está na versão 2.02 de janeiro de 2014, então desde 2014 ela não teve mais grandes alterações. Isso é importante porque as ferramentas que foram desenvolvidas que seguem o BPMN, né, então certamente elas estão atualizadas, né, em relação à última especificação. No site da OMG, que é responsável pela padronização do BPMN, a gente tem disponível toda a especificação, então se houver alguma dúvida em relação à anotação, então tem tudo disponível lá no OMG. Então, para a gente começar a modelar os processos, né, como eu falei, existem vários ciclos que podem ser utilizados, né, mas basicamente a gente vai estar identificando os processos. Então, a partir dessa identificação, a gente descobre os processos e começa a avaliar como que esse processo ele é realizado, né? Então, por exemplo, eu posso utilizar técnicas como entrevistas, como a construção de cenários, eu posso utilizar a técnica de etnografia, né, que é quando eu me insiro no ambiente para eu começar a identificar como é que esse processo realmente é realizado. Mas uma técnica que eu gosto bastante é a utilização de cenários, né, onde a pessoa vai contando exemplos de situações onde ela executa esse processo. Então, nos próximos vídeos a gente vai mostrar exemplos, né, de modelagem desse processo, utilizando aí tanto o diagrama de atividades como o BPMN. A partir desse processo a gente começa a desenvolver, né, o processo que a gente chama que é o processo ESES, né? Então, a partir desse processo ESES, a gente começa a fazer algumas análises desse processo e pode gerar algumas ideias, né, de melhorias desse processo para que ele possa ser redesenhado. E esse redesenho é o que vai ser implementado. Não necessariamente um redesenho desse processo ele vai trazer melhorias, né? Então é importante eu sempre estar monitorando. Então, qualquer melhoria ela vai ser implantada sempre em cima de dados que eu tenho antes e depois da melhoria. Então não adianta eu fazer uma melhoria e dizer que ela realmente trouxe benefícios se eu não tiver dados anteriores. Por isso que o monitoramento é tão importante. Então, dado que eu tenho um processo atual, é importante que eu monitore quais são os dados do processo atual, para que depois eu possa colocar melhorias e realmente comprovar que as melhorias que foram incorporadas no processo realmente trouxeram benefícios, né? Então, para tudo isso tem que haver métricas, tem que haver monitoramento em cima daquilo que está sendo feito. E o resultado desse processo, né, é o monitoramento aí dos chamados indicadores, né? Então, eu posso ter vários indicadores aí para cada um dos processos que estão sendo implantados. Então, eu posso ter indicadores de desempenho, indicadores de produtividade, indicadores de qualidade do atendimento. Então, vários indicadores podem estar sendo elaborados, né? E eles vão ser elaborados de acordo com o processo que vai ser monitorado. Então, para alta gestão,
Então, às vezes, eles não precisam, normalmente não é necessário saber dos detalhes, né, mas eles querem saber esses indicadores em alto nível. E esses indicadores também são essenciais para que eu possa fazer sugestões de melhoria. Então, não adianta eu tentar fazer uma melhoria se eu não tenho indicadores do processo atual. Então, primeiro eu preciso ter indicadores do processo atual para, do momento que eu fizer a melhoria, eu poder comparar os indicadores do processo anterior com as medições do processo novo. Então, para autogestão no final, então hoje é muito comum a implantação de dashboards, né, que sumarizam esses indicadores para autogestão, para decisões estratégicas que vão ser realizadas na organização. Então, a área de gestão do processo, eu posso dizer que talvez ela esteja aí na crista da onda, né, das grandes organizações. Então, todas as grandes organizações estão preocupadas em melhorar os seus processos, em avaliar seus indicadores, em fazer melhoria nos seus indicadores. E aí os profissionais de engenharia de software tornam-se especialistas normalmente nessas áreas, né, e ajudam bastante nessas áreas, porque já têm o conhecimento do processo de automação e são pessoas que normalmente conseguem indicar melhorias que podem ser realizadas nesse processo. Lembrando que uma melhoria no processo não necessariamente é uma melhoria em relação à automação desse processo. Então pode ser simplesmente a troca de uma atividade por outra, mesmo que ela continue sendo feita manualmente. Então essa melhoria já pode trazer grandes benefícios. Nos próximos vídeos a gente vai falar como modelar esse processo, vamos dar exemplo de melhorias que vão estar sendo feitas nesse processo, utilizando o diagrama de atividades da UML e o BPMN. Então não percam os próximos vídeos, grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.